Irmãos, então nós vamos, como eu já havia dito, dar prosseguimento no estudo do profeta Abacuque. Semana passada, nós entramos então no capítulo 2, a partir do verso 6, quando nós começamos a falar dos ais. Mas como a gente tem pessoas aqui que estão nos visitando, ou outras que não estão acompanhando, eu vou dar um breve resumo, só para a gente lembrar do que se trata esse livro desse profeta. Então, o profeta Abacuque viveu 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, na época em que Israel já havia sido dividido em dois reinos. O reino do norte, chamado Israel, o reino do sul, chamado Judá. O reino do norte, que era o reino de Israel, já por conta da sua muita injustiças e muita violência, e por terem desobedecido ao Senhor, mesmo o Senhor tendo falado com ele por diversas vezes, o reino do norte havia sido, há pouco tempo, tomado pelos assírios. Então os assírios foram lá e destruíram aquele povo. O reino do norte acaba. O reino do sul, Judá, continua, mas eles também permanecem em muitos momentos agindo de maneira muito errada, praticamente como os ímpios agiam. Eles eram violentos, eles eram injustos, eles faziam maldades, os ricos oprimiam os pobres, e aquela situação era tão absurda e tão terrível que Abacuque, que era um homem justo, um homem do Senhor, então ele se coloca diante de Deus e ele clama ao Senhor, e é assim que começa o livro, lá no capítulo 1, ele clama ao Senhor para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor faça alguma coisa, uma vez que aquela situação não poderia continuar daquele jeito. Como que o povo do Senhor podia agir daquela forma, como o ímpio fazia? Essa é a oração de Abacuque. O Senhor então vem e responde a Abacuque. O Senhor responde a Abacuque e diz: você tem razão, Abacuque. O meu povo está andando em caminhos terríveis, mas pode ficar tranquilo, eu sou um Deus justo e eu vou punir, eu vou disciplinar, porque eu sou um Deus santo e Deus santo ele não pode coabitar, ele não pode viver com a injustiça, ainda que seja dos seus filhos. O Senhor tem que tratar isso. Mas o Senhor fala algo terrível para Abacuque, algo que Abacuque não esperava. Talvez Abacuque esperasse que o Senhor fizesse um grande derramamento do Espírito Santo, um grande avivamento, como já havia acontecido em outros momentos da história de Judá, e que o povo se arrependesse dos seus pecados ou acontecesse alguma outra coisa, mas o Senhor vai dizer algo terrível. Eu vou levantar um povo mau, um povo cruel, um povo terrível. Esse povo é o povo caldeu, também chamado de Babilônio. E esse povo vai vir e vai punir. Eles serão a minha vara de disciplina contra os meus filhos. Porque os meus filhos estão sendo violentos, eu vou mandar um povo mais violento. Eles são injustos, um povo mais injusto. E eles vão aprender. Eles vão aprender. Quando Abacuque escuta isso, ele fica abalado, obviamente. Mesmo porque aquela era uma profecia para se cumprir daí a pouco tempo. Abacuque fica abalado e ele levanta questionamentos éticos, morais muito relevantes. Mas, Senhor, como vai ser isso? Sim, é verdade, nós estamos andando em maus caminhos e, de fato, o povo precisa ser disciplinado. Mas como que o Senhor vai levantar um povo idólatra como aqueles caldeus? Terrível! Eles são piores do que nós. A grande pergunta é essa: como que o Senhor vai permitir que um povo muito mau puna um povo que é só mau? Mas nós somos maus, mas somos seus filhos. O Senhor vai levantar esse povo terrível para fazer isso conosco? Só que Abacuque, ao mesmo tempo em que ele coloca diante do Senhor a queixa dele, que ele derrama o coração dele ao Senhor, ele não se rebela contra o Senhor. Ele não é rebelde, ele não rejeita Deus, ele não rejeita a punição, ele só não consegue entender como que o Senhor vai fazer isso. E ele coloca isso diante do Senhor de uma maneira muito clara, muito incisiva, e fala: Senhor, eu entrego em tuas mãos aqui a minha petição, agora responda, por favor. Eu não sei como que o Senhor vai responder isso. E ele então fala: eu vou me colocar aqui na minha torre de vigia, que é o capítulo 2, verso 1, e vou esperar a sua resposta. Ele tinha confiança de redenção, porque essas promessas de redenção estavam já desde antemão, já estavam nas Escrituras desde Gênesis. A promessa de redenção estava nas Escrituras. Então o próprio Abacuque vai dizer algo muito interessante: Senhor, você vai fazer tudo isso? Né? Mas ele vai levando a queixa dele, mas ao mesmo tempo ele vai colocando expressões de esperança no meio.
O Senhor é a rocha, nós não morreremos. Ao mesmo tempo em que ele fala, Senhor, como vai ser isso? E no verso 1 ele entrega a queixa dele para o Senhor. E a partir do capítulo 2, verso 2, o Senhor então responde a Abacuque e explica para ele o que ele iria fazer, o porquê que ele iria fazer. Então ali, principalmente do verso 2 até o verso 5, nós temos um dos trechos de Abacuque mais conhecidos, mais citados até, citado 3 vezes no Novo Testamento, que é aquele verso 4 do capítulo 2, que o justo viverá pela fé. O Senhor ali ele vai fazer uma distinção muito clara entre 2 tipos de pessoas. O justo que vive pela fé, e esse justo que vive pela fé, ele reconhece que a vida dele, a salvação dele, a redenção dele não está nele, mas está no Senhor. E ele confia e descansa nisso. Mas ele tem um contraponto ali, que ele vai trazer para nós, que é o soberbo, o orgulhoso. O soberbo, o orgulhoso, ele não crê que a redenção dele vem do Senhor, ele crê que a redenção dele vem dele mesmo, é ele que vai conseguir, né? Ele nunca se farta, ele sempre quer mais, ele sempre quer conquistar mais. E ali, obviamente, o Senhor está fazendo esse contraponto, aplicando aos caldeus, aos babilônicos. Mas, irmãos, essa distinção entre o justo que vive pela fé e o soberbo, o arrogante, o orgulhoso, que quer conquistar tudo pela força do seu braço, ela existe até hoje. Ela é da nossa própria natureza. Ou nós cremos que nós temos um Senhor que nos redime, que nos salva, que nos resgata, que nos leva, que nos conduz. E aí nós vivemos pela fé nesse Senhor, capacitados por Ele, guiados por Ele, ou eu creio que sou eu que posso, eu que faço, eu mereço mais, eu quero mais. Basicamente, essa distinção nunca mudou. E aí, a partir do verso 6 do capítulo 2, nós entramos naquilo que a gente chama dos grandes ais, dos 5 ais contra os caldeus ou os babilônicos. O Senhor vai trazer aqui um juízo contra eles. E aqui, dependendo da Bíblia, da versão da Bíblia que você tem, algumas Bíblias mais novas, elas até colocam isso na forma quase de um poema mesmo, porque isso era uma canção, era um poema, de fato, de motejo, de zombaria, que os povos iriam cantar, que iriam falar contra aqueles orgulhosos caldeus. É tão interessante que o Senhor vai fazer o quê? Os caldeus, orgulhosos, soberbos, que tanto zombavam dos outros, agora eles serão zombados por todos os povos. Aqueles paizinhos pobres, pequenininhos, que eles haviam humilhado tanto, agora eles iriam se levantar e eles iriam rir dos caldeus, eles iriam zombar dos caldeus, daquele povo idólatra, daquele povo terrível, aquele povo mau. São 5 ais. E o ai, né, a gente fala, para quem que nunca ouviu essa expressão, a gente já vê sempre esse ai no nosso dia a dia, né? Sempre quando você está lá na escola e a professora fala assim, ai de quem não estudar para a prova. Vai ser difícil. A mãe, né? Ai de quem não. A gente usa essa expressão, e aqui basicamente ela tem o mesmo sentido. Ai de quem. Só que aqui a gente está aplicando aos caldeus. Ai dos caldeus, porque eles fizeram isso. E aí o Senhor vai trazer a resposta. Agora eles vão receber como recompensa isso e isso. Então, nos 5 ais, a gente vai ver essa mesma estrutura se repetindo. Nós já falamos de 2, nós vamos prosseguir hoje, mas aí eu vou repetir para vocês algo que eu acho que é importante. Por que que isso se aplica a mim? O que que eu tenho a ver? Eu não sou caldeu. Irmãos, é muito importante que nós entendamos, olhando para as Escrituras, o que Deus detesta. Nós sabemos que o Senhor detesta o pecado, detesta o mal, nós sabemos que Ele é santo, que Ele é santo e Ele ama a justiça. Quando eu olho aqui para aquilo que os caldeus faziam, talvez eu possa ver comportamentos e situações ou coisas que eu, filho de Deus, amado de Deus, salvo pelo meu Senhor, ainda tristemente possa estar caindo ou cometendo. Nós sabemos que o Espírito Santo mostra o erro para nós e ele nos capacita a nos arrepender, ele nos capacita a mudar, mas irmãos, que nós possamos aprender a olhar para as Escrituras
E não esperar cair no pecado para só depois se arrepender, mas olhar para isso que o Senhor detesta nos caldeus e entender que Ele vai detestar isso em mim também, mesmo eu sendo filho. E aí eu li um texto, e esse texto eu quero ler com vocês hoje, Gálatas capítulo 6, verso 7, que é um princípio que está por todas as Escrituras, que a gente chama de princípio da semeadura e da colheita, que diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Irmãos, isso aqui serve para ímpio, serve para crente. Ah, mas Danilo, eu sou salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso significa o quê? Que eu vou perder salvação? De forma alguma. Se você creu de fato no Evangelho, isso nunca vai acontecer. Mas isso significa dizer que por mais que o Senhor perdoe os seus pecados, mas você ainda pode sofrer as consequências do seu pecado aqui na terra. E muitas das vezes o Senhor permite que nós soframos as consequências dos nossos erros, até por uma medida disciplinar e pedagógica, para que nós aprendamos. Porque de Deus não se zomba. Um bom filho não zomba do pai. Eu não estou falando aqui de dar risada com o pai, brincar com o pai, isso aí não tem problema, isso a gente faz. Eu estou falando zombar de uma maneira rebelde, de uma maneira que de fato se confronta com o pai, tira sarro do pai de uma maneira desrespeitosa. Que bom filho faz isso com o seu pai? Nenhum, não deve fazer. Por que nós achamos que os crentes, filhos de Deus, podem fazer isso com o nosso Senhor? Para aqueles que conhecem as Escrituras e se mantêm rebeldemente no pecado, de certa forma é isso que nós fazemos. Nós estamos zombando no nosso Senhor. Então, cuidemos nós, crentes, cristãos, para que nós não sejamos esses que zombam, porque de Deus não se zomba. O ímpio, pela sua zombaria contra o Senhor e por seus pecados, ele vai receber a devida punição por cada um dos seus pecados. Nenhum deixará de ser punido, nenhum. Todos serão punidos, um a um. Onde? No inferno. E para aqueles que foram salvos, os pecados deles não serão punidos? Serão também. Em quem? Em Cristo Jesus. Então não existe pecado sem punição. Não existe pecado. O nosso Deus, ele é santo e justo juiz. Então não existe pecado sem punição. Todo pecado será pago ou pelo pecador no inferno ou por Cristo na cruz. Onde você está? Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e que Ele carregou sobre Ele os seus pecados? Glória a Deus. Se você não crê, se você quer ser como o soberbo, né, que a gente viu aqui e a gente está vendo sobre o soberbo, não, eu vou sozinho, eu tenho força e capacidade. Cuidado, de Deus não se zomba, você vai se deparar um dia com a justiça de Deus em toda a sua plenitude e glória. Você não vai querer estar lá, mas você estará lá. Isso não vai ser opcional. Então, que você tenha Cristo. Que você tenha Cristo. Essa é a minha oração para cada um de nós aqui. Que nós tenhamos a Cristo. Porque se nós não tivermos, irmãos, vai ser terrível. E aí não vai ter o que fazer. Creia no nosso Senhor. Então, prosseguindo aqui, nós já falamos sobre os dois primeiros ais. Como eu havia dito já e repito, nós usamos aqui para fins mais pedagógicos, para ajudar a nossa compreensão, um tema específico que seja mais representativo daquele ai. Mas é óbvio que todos eles, de alguma forma ou outra, eles acabam se conversando entre si. Então, o primeiro que a gente falou, do verso 6 ao verso 8, foi sobre a avareza, daqueles que acumulam o que não é seu, ainda que à custa da vida de outras pessoas. Depois, do verso 9 ao verso 11, nós falamos da injustiça, daquele que ajunta bens mal adquiridos de forma injusta, para que coloque o seu ninho num lugar bem alto, para que ele seja seguro, protegido. Ele quer estar tão protegido, lógico, ele tem que se sentir protegido pelos bens dele, porque ele é soberbo, ele não depende do Senhor, ele não vive pela fé, ele vive com base naquilo que ele tem. Então, se for preciso, ele rouba, ele mata, ele faz o que for necessário. Então, a injustiça, e hoje nós vamos prosseguir no verso 12. Então, se você abrir Abacuque 2, 12, e até o verso 14, nós vamos falar sobre a violência. Sobre a violência. E o texto vai dizer o seguinte:
Ai daquele, lembra da estrutura? Ai, e aí vem aquilo que eles faziam e depois vem o que acontece. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade, no pecado, naquilo que é errado. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, qual que é a atitude dos caldeus aqui que o Senhor repreende? Eles edificam uma cidade com sangue fundamentado na iniquidade, no erro, no engano, no pecado. Irmãos, para aqueles aqui que fizeram esforço e tentar lembrar das aulas de história, vocês vão lembrar que talvez uma das maravilhas da antiguidade que eram mais conhecidas eram quais? Os jardins suspensos da Babilônia. A Babilônia era conhecida como sendo um lugar lindo, maravilhoso, e nós temos registros históricos disso. O próprio Nabucodonosor tem registros dele louvando a própria Babilônia pela sua beleza, pelo seu poder, e de fato havia uma preocupação muito grande com a beleza mesmo. Eles queriam fazer algo maravilhoso, algo grandioso, que ficasse para a história, e de fato ficou para a história. Mas a que custo? Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Eles edificaram aquela cidade maravilhosa, aqueles jardins suspensos, baseado no quê, irmãos? No sangue de todos aqueles que eles matavam, que eles roubavam e que eles escravizavam. Era assim que eles faziam. Eles iam para Jerusalém, para Judá, por exemplo, eles matavam todos aqueles que fizessem oposição a eles, matavam os fracos, matavam aqueles que não prestavam, roubavam tudo que eles pudessem roubar, levavam tudo, inclusive, se a gente for ver, todos aqueles utensílios do templo, né, o menorá, o candelabro, a arca, tudo feito de ouro, tudo isso foi levado para a Babilônia, e ali os mais fortes eles escravizavam, e esses homens, então, eles eram obrigados a construir aquelas coisas lindas, maravilhosas, do qual eles tinham tanto orgulho. Eles construíram isso de que forma, então? A injustiça. Literalmente com sangue. A quantidade de pessoas que morriam para que eles pudessem fazer aquilo que eles tinham tanto orgulho, para que eles pudessem então ser vistos e amados de todos os povos e de ser, né, as pessoas olhavam e falavam, olha que grande país é a Babilônia. Eles desprezavam a criatura do Senhor, eles desprezavam o ser humano, eles matavam impiedosamente, eles roubavam e eles faziam isso. Só que a resposta do Senhor, aqui no verso 13, é algo maravilhoso e que nos lembra de uma realidade muito grande e muito maravilhosa e muito forte. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fadiguem em vão? A parte do Senhor, irmãos, o que sobra? Nada. Nem mesmo uma grande cidade construída de forma tão bela quanto a Babilônia. Você quer ver a Babilônia hoje, os jardins suspensos da Babilônia? Você vai ter que procurar o quê? Alguns restos que foram encontrados e que estão espalhados em alguns museus do mundo. Às vezes alguém que desenhou alguma coisa imaginando como é, porque a Babilônia não existe mais. Ela foi destruída. Aí a gente vai lembrar, eu até pus Salmo 127:1, um texto tão conhecido, um texto que a gente sempre fala. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que a edificam. Pense na Babilônia. Eles construíram grandes coisas? Construíram. A parte de Deus, totalmente fora do Senhor, totalmente confiando na força do seu braço. O Império Babilônico foi um dos impérios maiores e mais famosos do qual a gente tem notícia. Se a gente for pensar na toda a antiguidade, persas, macedônios, todos eles, mas a Babilônia parece que tem um poder muito grande. Irmãos, sabe qual foi o ápice, o apogeu? Por quanto tempo existiu o grande Império Babilônico? 70 anos. Em termos históricos, isso é nada. Nada, nada, nada. Um império que veio, surgiu forte e rapidamente o Senhor já o devastou, até como cumprimento da profecia dele mesmo. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 51, verso 58, Jeremias falando da mesma Babilônia e falando da mesma situação, no mesmo período aqui que a gente está falando.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: a grossa muralha da Babilônia será totalmente derrubada, e os seus altos portões serão incendiados. Lembra que o Abacuque falou aqui da questão do fogo também? Assim os povos trabalharam em vão, e o esforço das nações acabou sendo consumido pelo fogo. Das nações, interessante, né? Porque mas não era só a Babilônia? Não, porque eles faziam isso à custa dos outros povos, das outras nações, tanto do dinheiro quanto do sangue deles. Tudo aquilo foi para nada, porque a hora que o Senhor falou, não quero mais, acabou. A hora que a profecia do Senhor que ele deu aqui para Abacuque se cumpre, acabou. É ele que sustenta, inclusive esses povos injustos, para que na hora apropriada ele faça o quê? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías vai repetir isso também. O fato é o seguinte, irmãos, nós, assim como os nossos irmãos há 2.600 anos atrás, nós nos depararemos com situações de injustiça, de pessoas que estão crescendo, florescendo, às custas muitas vezes do sangue dos outros, às custas muitas vezes da saúde dos outros, né? Isso é uma realidade da nossa época também, como era naquele contexto? Sim, mas nós temos um Senhor que a hora que Ele diz, não quero mais, Ele derruba. E vai haver um momento, irmãos. Esses homens maus, esses homens violentos, muitos deles já começam a receber alguns juízos parciais aqui na terra. Isso pode acontecer? Pode, a gente vê isso acontecer. Nabucodonosor foi um. Mas muitos não têm juízo parcial algum, eles vivem de forma regalada até o fim da vida. Mas um dia, todos esses homens, no dia do juízo, no dia que o Senhor voltar, no dia em que o conhecimento da glória do Senhor se cobrir sobre toda a inteireza da terra, como as águas cobrem o mar, não vai ter para onde fugir. E esses homens vão estar diante do Senhor, que vai cobrar por todos os seus atos. O Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que eles possam crer no Evangelho antes que isso aconteça, porque se isso não acontecer, eles vão ficar desesperados. A gente vai ver isso depois também. E aqui uma breve aplicação para nós, irmãos. Danilo, você não vai agora falar que eu sou como Nabucodonosor, como eu sou Alexandre o Grande, o Macedônio, né? Porque eu não faço isso. Irmãos, a gente já falou um pouco da violência semana passada, mas eu queria voltar. Muitas vezes, eu e você entendemos a violência de maneira inadequada ou equivocada. Às vezes a gente acha que a violência simplesmente é isso, ir lá matar, roubar, sacudir. Pode ser, e é errado. Mas existem outras formas de violência que a gente pode cometer contra outras pessoas para conseguir aquilo que a gente quer. Quando eu olho aqui para a história da Babilônia, basicamente qual que era a questão deles? Eu faço o que for necessário para ter aquilo que eu quero. Se preciso roubar, eu roubo. Se precisa matar, eu mato. Se eu precisar... eu faço o que for necessário. E aí eu olho para a minha vida e pergunto para vocês, será que muitas vezes, talvez você nunca invadiu um outro país para ficar rico? É possível que ninguém que fez isso, né? Mas às vezes em coisas pequenas, no nosso dia a dia, na forma como eu negocio, na forma como eu falo, na forma como eu trabalho, na forma como eu tenho os meus empregados, aqueles que têm empregados aqui, né? Vou dar um salário de fome porque ele não tem para onde ir? Será que eu não estou construindo meu império com sangue? Eu não vou construir um império. Pode ser coisas pequenas, mas você consegue entender que o problema é coração e não efetivamente aquilo que você vê? Muitas vezes, a gente falou isso semana passada, o Marco até lembrou, a questão da avareza. Às vezes a gente pode olhar para essas coisas e achar que só os grandes bilionários, os homens de sucesso é que fazem essas coisas. Irmãos, você pode ser um avarento pobre. Pode. E você pode ser um violento desse pobre. Todos nós estamos sujeitos a isso. Você quer um termômetrozinho? Eu vou te dar um termômetro então, que eu usei para mim. O quanto que você admira homens que fazem essas coisas? A gente olha às vezes para essas revistas de administração, né, Forbes, e a gente vê aqueles homens lá e fala, no fundo, às vezes a gente fala, cara, que homem. Steve Jobs, por exemplo, que homem, olha o que ele inventou, iPhone,
e a Apple, que cara genial, trabalhava 16 horas por dia. Esse homem, tem relatos assim de psicólogos que eu já vi entrevistas falando, ele tinha uma psicopatia, assim, ele assediava de tal forma os seus funcionários para que eles trabalhassem 12, 14, 15, 16 horas por dia, em tal exercício de pressão para conquistar aquilo que ele queria, que era ser o número 1, que era para ser o melhor, para ter a melhor empresa e tudo mais, que chegou num ponto que a empresa dele mandou ele embora. Ele foi despedido da empresa dele mesmo, que ele havia criado. Depois ele voltou. Porque eles viram que sem ele não tinha dinheiro, aí trouxeram ele de volta. Mas você consegue perceber que homens assim são maus, são ímpios? Quantas vidas esse homem destruiu? Quantas famílias esse homem separou? Quantos casamentos acabaram ali para que ele exercesse simplesmente um grande desejo de poder dele? E aí o termômetro será que não é ele o homem que você admira? Esses grandes homens que são ricos, milionários, bilionários, olha, eu queria ser como ele. Será que não é esse homem que você fica mostrando para o seu filho? Dá uma olhada aqui, esse cara aqui, o que ele faz, o que ele fez. Irmãos, às vezes você não tem coragem de fazer isso, mas às vezes você admira essas pessoas. E quando você admira eles, de certa forma, o seu coração está mostrando onde ele está. Trate com isso. Às vezes eu quero imitar alguém no meu trabalho, nas minhas atividades seculares, e que tem vidas que não são imitáveis diante de Deus. Cuidemos até com isso, irmãos, porque o pecado ele é tão sutil. Eu nunca matei ninguém, Danilo, nunca roubei, nem sou dono de empresa. Mas você queria ser como aquela pessoa. O que isso conta de você? Então, primeiro ponto é esse. Cuidemos disso e lembremos do quê? De Deus não se zomba. E o Senhor conhece o nosso coração. O verso 15 a 17, o próximo ai, é o ai da sedução. Olha que texto pesado. E ele é muito gráfico. Aqui quem lê dá para entender o que está acontecendo. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também, mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado, olha que palavra forte, por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Então aqui tem várias coisas envolvidas, eu vou falar mais da sedução, mas a gente vai poder ver aqui várias situações. Os caldeus, então, eles se utilizavam do seu poder, porque é por isso que eles conseguiam embebedar as pessoas, eles tinham poder para isso, e engano, o vinho tem a ver com isso. Lembra lá que a gente viu lá duas pregações passadas, porque como o vinho é enganador, então ele já estava tratando disso em outro momento, para seduzir as pessoas e poder abusar delas. E aqui a gente está falando de abuso sexual mesmo, fora todos os outros tipos, mas especificamente aqui o abuso mesmo sexual. Eles cometeram violência contra pessoas, contra povos, e olha que interessante, até mesmo contra a natureza. E aqui você vai ter um texto muito claro que fala disso, contra a natureza, contra a criação, contra os animais ali. Simplesmente para quê? Para saciar os seus desejos de poder e de prazeres. Eu tenho prazer nisso, eu me alegro nisso, então, ai de quem fique na minha frente, sejam homens, sejam mulheres, sejam povos, nações, ou até mesmo a criação, até mesmo os animais. Aqui só para a gente pensar historicamente, pense comigo, naquele contexto. Babilônia estava ali muito distante de Judá. Então, sempre quando eles iam fazer qualquer tipo de investida de guerra contra determinados países que ficavam mais distantes, eles levavam muitas provisões, eles levavam armas e tudo mais. Mas eles não podiam levar tudo, era impossível, eles não tinham carros naquela época. Então, o que eles faziam? Eles se achegavam em determinados locais
E ali eles se aproveitavam dos recursos naturais daquele local. Por exemplo, tinha uma floresta ali, aquela floresta ela era devastada para que, com aquela madeira, eles usassem para lenha, para fazer armas, e os animais, naturalmente, eram usados para a alimentação das pessoas ali, daquelas tropas. É errado se usufruir da natureza em prol da necessidade que nós temos? Não. O Senhor fez do ser humano os mordomos da natureza. A nós é dado a vice-regência da criação. A nós é dado cuidar de todas as coisas e usufruir conforme a nossa necessidade. Cuidar e usufruir. Mas quando a gente olha para os babilônicos, esses homens, a preocupação deles não era de cuidar e usufruir, era de destruir, se preciso for, com qual motivação? Para crescer, para ser rico, forte, poderoso, cada vez mais. Vocês entendem a diferença? Estavam descumprindo, né, um preceito ou uma ordenança que o Senhor deu para nós. Nós, de certa forma, também fazemos isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para... E aí eu quero falar com bastante cuidado aqui, irmãos. Não vejo problema algum, pelo contrário, você pode usufruir totalmente de todos os animais, de tudo que há na natureza para suas necessidades. É isso que a gente faz. Então essa ideia quase que idólatra da natureza, ela é mentirosa e ela é uma mentira do inimigo. Isso não existe. Isso vai contra tudo aquilo que o Senhor nos ensina lá em Gênesis. Nós podemos ter tranquilidade em relação a isso. Contudo, a atitude desses homens nós não podemos imitar. Eles destruíam a criação do nosso Deus simplesmente por prazer, por gosto. Então tem muita gente aí, provavelmente homens aqui, muita gente que está querendo aprender a ser homem em página na internet que ensina sobre masculinidade e não na Bíblia. Essas páginas de internet, elas vão dizer que masculinidade madura é você ter bigode, caçar, fumar, beber, falar palavrão e tratar a mulher como um ser inferior. E se dizem crentes muitos, tá? Não é lá que está o ensino sobre o que é ser homem. Ser homem está aqui, ó, nas Escrituras. Ser homem é você ser alguém que, se for necessário, morre pela sua mulher, pela sua família, como Efésios capítulo 5 nos ensina. Isso é ser homem, tá? Não confunda as coisas. Então, tem muita gente que acha, vou matar muitos animais. Não é isso que faz você ser homem, tá, irmão? Quando você chegar em casa, sua mulher estiver cansada e você trabalhou o dia inteiro, mas você viu que ela está muito cansada, ser homem é morrer por ela. É você ir lá e, às vezes, fazer a janta para ela. Isso é ser homem. Muito mais do que matar um rinoceronte. E, às vezes, é mais fácil matar o rinoceronte do que lavar a louça, né? Então, só um pequeno detalhe aqui, né? Eu não sou de lavar louça, minha esposa está aí, ela não pode falar muita coisa, mas eu ajudo de outras formas. Tento. Mas vamos voltar aqui para os caldeus e para a questão da sedução em si, que ela é muito séria e muito complicada. Irmãos, em relação a essa questão da sedução, os caldeus eles usavam do engano e da força. Eles tinham força para obrigar as pessoas a beberem para poder depois abusá-las. Era isso que eles faziam. Ai de quem faz isso. Ai de quem usa o poder de sedução, seja ele qual for, para levar o outro a cair. Porque essas pessoas oportunamente serão elas mesmas envergonhadas. Elas mesmas irão, aqui no caso dele, né? Deles aqui, eles vão mostrar suas vergonhas e eles serão abusados. E na realidade a gente vê que pela prática é isso que acaba acontecendo. Esses grandes abusadores, né? Essas pessoas que a gente vê com muita tristeza, né? Até onde o que o pecado faz com alguns seres humanos. Qual que é o fim de vida de um estuprador? A gente sabe o que acontece com eles, a hora que se eles conseguem chegar numa cadeia. É interessante como que o Senhor ele é muito... ele não gosta do pecado, ele detesta o pecado, ele trata com o pecado. E aí talvez você olhe para si e fale assim, mais uma vez, Danilo, estou livre dessa. Eu nunca abusei de ninguém, nunca seduzi, nunca dei vinho para embebedar ninguém, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou um sedutor, não faço essas coisas. Irmãos, é que a gente tem que tomar muito cuidado e olhar com essas coisas com muito discernimento. A gente esteve falando sobre modéstia algum tempo atrás. E como que a modéstia,
ela é fruto de um coração que teme e que ama o Senhor e que é capacitado pelo Senhor. Como que é difícil para nós, se não impossível, e de certa forma errado, a gente tentar criar regras e fazer o inverso. Ao invés de procurar tratar coração, tratar simplesmente a causa, tratar simplesmente os efeitos. Contudo, nós nunca podemos nos esquecer que existe uma vida prática e que muitas vezes a gente pode usar essa verdade de que é o Senhor que nos protege dessas coisas como um pretexto para seduzir e para fazer, para levar outras pessoas a pecarem contra o nosso próprio Senhor. Então aqui, irmãos, eu quero que vocês orem a Deus e peçam ao Senhor discernimento. Esse desejo de seduzir, às vezes, ele é muito mais sutil do que você pensa. Você não tem dúvida da sua salvação? Graças a Deus por isso, você não tem dúvida, mas existem pessoas que sentem um certo prazer em ser objeto do olhar de outras pessoas. Sejam homens, sejam mulheres. Aqui não é só para mulher. Tem pessoas que gostam de se vestir de tal jeito que quando passa todo mundo olha. Qual é a finalidade disso? Por que você faz isso? Você percebe que determinada roupa vai atrair mais olhares e você talvez não consegue perceber que isso não é bom? E que isso pode estar causando nos outros, às vezes, um desejo errado, um desejo muitas vezes pecaminoso? Irmãos, isso é pecado. O papel da igreja, não, como a gente já disse, não é ficar ali com uma régua na porta e proibir, não pode usar tal cor, não pode usar tal roupa, não pode usar isso ou aquilo. O papel da igreja é pregar e ensinar vocês a olhar para o coração de vocês e eu olhar para o meu e perceber se muitas vezes, tá, eu concordo com tudo isso, agora pega e olha para a sua roupa e veja como você está se vestindo. Cuide, irmão. Cuide, irmã, da sua vestimenta. Do jeito que você age, às vezes nem a roupa. Tem pessoas que às vezes nem se vestem de maneira indecente, mas que são, por natureza, pessoas sedutoras, que gostam de falar, de conversar. Eu já conheci pessoas assim, que gostavam, parecia que era um homem, tinha um prazer, uma pessoa bonita, tinha presença grande, e ele tinha um certo prazer de sempre conversar com as moças, e ele não queria nada muitas vezes com ela, mas ele tinha prazer em se sentir desejado. E até que isso acabou gerando problemas para eles. Muitas vezes a gente tem um pouco isso. Esse é um ponto da sedução. Se tiver alguém aqui agora falando, obrigado, Danilo, porque você falou isso, é verdade, porque, rapaz, como eu peco por causa das minhas irmãs? A culpa é delas, toda delas. Como eu peco por causa dos meus irmãos? A culpa é deles, porque eu mesmo, pobre de mim. Como que você sabe, eu sou homem, então eu chego, a minha irmã está de decote, eu tenho que ir lá e ficar vendo, e aí eu peco, pobre de mim, coitado de mim. Queridos, o Senhor trata individualmente conosco. Para as irmãs e irmãos que têm esse prazer mórbido e pecaminoso em seduzir os outros, que eles se arrependam e mudem, e eu clamo a Deus por isso. Eles estão em pecado se eles estão fazendo isso? Sim. Mas se você não desvia o seu olhar e você continua olhando e continua usando o erro do outro para justificar o seu pecado, você também está em pecado. E não jogue a culpa dos outros, a culpa sua sobre outras pessoas, porque a culpa é sua. Você não pode resolver o problema do outro. Não pode. Ele vai ter que ser tratado com o Senhor, dependendo da situação, a igreja vai ter que lidar com a situação, mas eu e você também somos responsáveis para onde nós olhamos, dos sites que você entra. Você tem que pensar nisso, irmão. Pare de colocar a culpa nos outros. A culpa é da irmã. Eu não tenho culpa. Se ela vem de decote, aí eu vou ter que pecar, né? Não, você pode fugir, vai embora. José fez isso, não fez? Lembra? Saiu correndo, que nem um doido. Senta em outro lugar, não olha, vai, ora, pede misericórdia ao Senhor. Mas tem muita gente que acha assim, eu não quero pecar, mas se aparecer, aí eu estou no direito de fazer, porque a culpa é da pessoa. Isso aí é brincadeira. Para meu olhar, isso é zombaria. Com quem? Deus. E o que a gente aprendeu? De Deus não se zomba. Então, irmãos, assim, essas conversinhas, assim, né, de justificar pecado e tal,
Às vezes a gente cai, né? A gente acredita, assim, os presbíteros, às vezes os pais, com os filhos, às vezes a gente cai. A maior parte das vezes não, mas às vezes a gente cai. Mas, irmãos, vocês têm a noção de que vocês estão diante de Deus o tempo todo? E que dele não se zomba e que ele conhece o coração? Ah, não, eu vou entrar nesse site aqui só para ver o resultado do jogo. Mas você sabe que é um site que mostra um monte de coisa que você não deve olhar. Não, mas é só para ver. Não tem mais nenhum site na internet, só tem esse. É que eu gosto do comentário. Vocês acham que vocês estão enganando a quem? Vocês conseguem compreender, irmãos? Nós estamos diante de Deus, corandeu, diante de Deus o tempo todo. E glória a Deus por isso. Nós estamos diante de Deus, mas Ele veio nos resgatar. Ele veio para nos redimir. Sabe o que é exigido de você e de mim? Fé. O justo vai viver pela fé. Fé em quem? No Redentor. Ele que veio nos redimir. Hoje nós não vamos terminar os ais, porque o último ai, para mim, é o pior dos ais. Todos são ruins, tá? Mas o último é o ai da idolatria. Então a gente vai separar um dia para falar só dele. Irmãos, eu sei que é uma palavra dura, uma palavra talvez pesada, mas nós precisamos disso. A gente precisa olhar para essas coisas, a gente precisa ser confrontado, porque quanto mais você for confrontado pelo próprio Senhor, nosso Deus, sobre os nossos erros, enganos, mentiras, pecados, sabe o que isso vai acontecer se você for um cristão mesmo? Você vai aprender quem é o nosso Deus de verdade. O Deus santo, 3 vezes santo. E aí você vai entender o porquê que a cruz é o único caminho. Se você tiver uma visão de Deus que aceita qualquer coisa, que não é bíblica, que não liga para o pecado, que não é uma visão bíblica, talvez você nem vai achar que Jesus seja tão necessário assim. E é por isso que muita gente até hoje rejeita Cristo. Porque eles acham que eles não são tão ruins. Eles têm muita bondade ali. Quando a gente olha para textos como esse, talvez a gente vai ver que, Senhor, o quão distante nós estamos desse Deus que é 3 vezes santo. Glória a Deus, porque um dia o Senhor veio nos redimir.